Bem-vindo ao Explorar Mundo. Hoje viajamos para a África do Sul, a nação arco-íris. Por trás de suas paisagens deslumbrantes e cidades vibrantes, reside uma realidade complexa: a vida das mulheres, a desigualdade racial e verdades ocultas que desafiam a imagem perfeita de cartão postal. A diversa beleza das mulheres sul-africanas. A África do Sul é frequentemente descrita como um país de contrastes, e em nenhum lugar isso é mais visível do que em suas mulheres. Aqui, a beleza tem muitos rostos. Comunidades negras, brancas, mestiças e asiáticas coexistem, cada uma com tradições distintas de feminilidade. Por séculos, corpos mais cheios simbolizaram riqueza e fertilidade entre muitos grupos africanos, enquanto na Cidade do Cabo e em Joanesburgo, os padrões de beleza globais modernos moldam a moda das mulheres mais jovens. É comum ver estampas africanas vibrantes combinadas com saltos altos na mesma rua que roupas elegantes de inspiração europeia. As mulheres sul-africanas se portam com confiança, misturando orgulho ancestral com estilo contemporâneo. Essa mistura de influências as destaca, não apenas por sua aparência, mas pelas histórias que suas aparências contam. O papel das mulheres na sociedade sul-africana. Para entender a África do Sul hoje, é preciso observar a resiliência de suas mulheres. Sob o apartheid, as mulheres de cor eram duplamente marginalizadas, oprimidas tanto pela raça quanto pelo gênero. No entanto, elas também estavam entre as ativistas mais ferozes, liderando protestos e exigindo igualdade. Pós-apartheid, as mulheres ganharam posições na política, nos negócios e na cultura, com líderes como Phumzile Mlambo Ngcuka moldando políticas. No entanto, os desafios permanecem severos. A África do Sul tem uma das maiores taxas de violência de gênero do mundo, e muitas mulheres navegam na vida diária com bravura e cautela. Apesar disso, elas irradiam força, muitas vezes se tornando a espinha dorsal de famílias e comunidades. Seus sorrisos podem esconder lutas, mas também revelam um espírito inquebrável. Costumes de casamento e vida familiar. As tradições familiares na África do Sul são tão coloridas quanto a própria nação. Um costume marcante é o lobola, um preço da noiva pago pela família do noivo, geralmente em gado ou dinheiro. Simboliza respeito pela família da noiva, mas hoje gera debate. É uma prática cultural apreciada ou uma forma antiquada de comprar mulheres. Os casamentos em si são espetáculos vibrantes, cheios de música tradicional, dança e trajes que explodem em cores. As famílias extensas muitas vezes desempenham um papel central e várias gerações podem viver juntas. No entanto, a urbanização está mudando essa dinâmica. Casais jovens em Joanesburgo escolhem cada vez mais cerimônias modernas e estilos de vida independentes, às vezes entrando em conflito com parentes mais velhos. Através desses contrastes, vemos como a África do Sul equilibra tradição e modernidade, especialmente na vida das mulheres, que devem navegar pelas expectativas em ambas as frentes. Maravilhas naturais da África do Sul. As paisagens da África do Sul são lendárias. Imponente acima da Cidade do Cabo, a Table Mountain é uma das montanhas mais antigas da Terra e oferece vistas panorâmicas do oceano e da cidade. O Cabo da Boa Esperança, onde os oceanos Atlântico e Índico se encontram, é um encontro dramático de mundos. No interior, o Karoo se estende como um semideserto de céus infinitos, enquanto vales exuberantes embalam vinhedos que produzem alguns dos melhores vinhos do mundo. Para os moradores locais,
A natureza não é apenas um pano de fundo, mas parte da identidade diária. Para os viajantes, essa variedade parece cruzar continentes dentro de um único país. Vida selvagem e aventuras de safari. A palavra safari ganha vida na África do Sul. O Parque Nacional Kruger, uma vasta reserva maior do que algumas nações europeias, abriga os icônicos Big Five: leão, elefante, rinoceronte, leopardo e búfalo. Ver essas criaturas na natureza é um momento que muda a vida, mas também é agridoce. A caça furtiva de rinocerontes continua sendo uma crise brutal, impulsionada pelo comércio ilegal. Os guardas florestais arriscam suas vidas para protegê-los, transformando a conservação em uma batalha diária. O turismo ajuda a financiar esses esforços, mas levanta questões. A sobrevivência dos animais deve depender do fascínio humano? Para os sul-africanos, a vida selvagem representa tanto a herança quanto uma esperança frágil para o futuro. Desafios ambientais. Sob a beleza da África do Sul, reside a vulnerabilidade. Joanesburgo luta contra a poluição e a expansão urbana, enquanto a cidade do Cabo evitou por pouco o dia zero, quando suas torneiras quase secaram em 2018. A crise se tornou um alerta global sobre a escassez de água. As mudanças climáticas pioram as secas e os incêndios florestais, ameaçando tanto as cidades quanto a vida rural. O turismo, embora vital, exerce mais pressão sobre os ecossistemas frágeis. No entanto, há resiliência. Fazendas solares brilham no deserto de Karoo e turbinas eólicas alinham as costas. A África do Sul luta para equilibrar o desenvolvimento com a preservação, uma batalha tão simbólica quanto prática. Joanesburgo, cidade do ouro e da garra. Joanesburgo, ou Joburg, foi construída sobre o ouro e continua sendo o coração financeiro da África. Arranha-céus reluzentes se erguem onde as minas outrora atraíam caçadores de fortuna, mas a desigualdade é profunda. Logo além do distrito comercial fica Soweto, um município que gerou ícones de resistência, como Nelson Mandela e Desmond Tutu. Hoje, Soweto simboliza tanto orgulho quanto luta, um centro de cultura ofuscado pela pobreza e pelo crime. Joanesburgo é uma cidade de contradições, perigosa, mas magnética, dura, mas esperançosa, pulsa com ambição. Música e resiliência, refletindo a alma complexa da própria África do Sul. Cidade do Cabo, beleza com um lado sombrio. A Cidade do Cabo deslumbra os visitantes com vistas perfeitas de cartão postal. A curva da Table Bay, vinhedos contra encostas de montanhas, pinguins caminhando em praias próximas. No entanto, por trás de sua beleza reside uma profunda desigualdade. Mansões se empoleiram acima de municípios superlotados, onde famílias sobrevivem sem água potável ou moradias seguras. A arquitetura da cidade conta histórias de conquista e sobrevivência. Casas coloniais do Cabo holandês, o vibrante Boca-Ape construído por escravos libertos, torres de vidro elegantes da riqueza moderna. A Cidade do Cabo incorpora o paradoxo da África do Sul, um paraíso para alguns, uma luta para muitos. Os visitantes partem encantados, mas aqueles que olham mais de perto veem uma verdade mais difícil de ignorar. Mercados e espaços públicos. Os mercados são a alma das cidades sul-africanas. Em Joanesburgo, o Neighbor Goods Market fervilha a cada fim de semana com alimentos artesanais, cerveja artesanal e música ao vivo. É um playground para jovens urbanos e uma vitrine de criatividade.
A Green Market Square, da Cidade do Cabo, conta uma história diferente, repleta de joias, de contas feitas à mão, máscaras esculpidas e cestas tecidas vendidas por migrantes de toda a África. Esses mercados são mais do que locais de compras, são teatros de cultura. Ritmos de marimba ecoam pelo ar. Dançarinos executam passos Zulu e grafites nas paredes circundantes falam de protesto e orgulho. Para as mulheres vendedoras, esses espaços são fortalecedores, oferecendo independência em uma sociedade ainda marcada pela desigualdade. Música, osa e dança. O coração da África do Sul é sua música. Do jazz emocionante dos municípios, ao explosivo kwaito e o amapiano em ascensão global, o som define a identidade aqui. A dança Gumbut, nascida no silêncio dos túneis de mineração, transformou a opressão em expressão. Hoje, ela eletrifica palcos em todo o mundo como um símbolo de resiliência. As mulheres estão abrindo seu próprio espaço, entrando nos holofotes como DJs, vocalistas e produtoras, sacudindo uma indústria antes dominada por homens. À noite, os ritmos de amapiano unem a juventude através de divisões raciais, transformando pistas de dança em símbolos de liberdade. A música aqui nunca é apenas entretenimento, é alegria, protesto e memória entrelaçados. Fé e vida espiritual. A religião na África do Sul é uma tapeçaria de contradições. O cristianismo domina, mas as tradições ancestrais permanecem profundamente vivas. Em aldeias rurais e municípios movimentados, sangomas, curandeiros tradicionais, guiam as famílias através de rituais para saúde, fertilidade e proteção. Muitos sul-africanos cavalgam ambos os mundos, adorando na igreja no domingo enquanto homenageiam os ancestrais com cerimônias sagradas em casa. As mulheres, muitas vezes guardiãs dessas práticas espirituais, detêm imensa influência como âncoras culturais. A fé aqui não é apenas crença, é resiliência, uma forma de sobreviver às dificuldades e encontrar significado em um mundo fraturado. Artesanato e arte. A arte conta histórias que os livros didáticos muitas vezes negligenciam. O trabalho com miçangas Zulu, uma cascata de cores, codifica mensagens ocultas de amor, tristeza ou desafio. Esses desenhos, muitas vezes criados por mulheres, preservam a identidade ao longo das gerações. Nas cidades, edifícios abandonados se tornam telas gigantes, repletas de grafites que abordam desigualdade, violência de gênero e corrupção política. Galerias antes fechadas para mulheres agora exibem artistas femininas poderosas, reivindicando espaço. Cada objeto, seja uma cesta tecida à mão ou um mural ousado, carrega um testemunho. Caminhar pelo cenário artístico da África do Sul é ouvir vozes exigindo serem vistas, sentidas e lembradas. Sabores da África do Sul. A culinária sul-africana é tão diversa quanto seu povo. O braai, ou churrasco, é um ritual amado onde famílias e amigos se reúnem em torno de churrasqueiras esfumaçadas, transformando refeições em celebrações. A comida de rua conta histórias de migração. Bunny chow, um pão oco recheado com curry, reflete a herança indiana. Bobotai, um prato de carne temperada, sussurra a influência holandesa. E o picante chakalaka carrega a criatividade da township. As mulheres guardam essas receitas como tesouros de família, misturando o antigo com o novo. Provar a comida sul-africana é morder a história. Séculos de luta, fusão e resiliência, servidos em cada prato. Bebidas locais. Se a comida conta a história da África do Sul,
As bebidas revelam sua alma. O chá rooibos, cultivado apenas nas montanhas Cederberg, é um tesouro nacional, sem cafeína, mas rico em sabor, apreciado diariamente em lares em todo o país. O vinho de Stellenbosch e Franschhoek rivaliza com os melhores vinhos da Europa, carregando a fragrância de vales ensolarados e séculos de cultivo. A marula, um licor cremoso da fruta marula, personifica o coração selvagem da África e é celebrado mundialmente. Em aldeias rurais, a cerveja de sorgo caseira ainda flui em potes de barro durante as cerimônias. As bebidas aqui nunca são apenas bebidas. São símbolos culturais, lembretes de comunidade, história e orgulho. Cultura alimentar e vida cotidiana. Na África do Sul, as refeições são momentos de conexão. Em áreas rurais, grandes panelas comunitárias fervem com ensopados que alimentam famílias extensas inteiras. Nas cidades, restaurantes da moda misturam sabores globais com raízes africanas, criando menus tão diversos quanto a própria população. Festivais como o Soweto Wine Festival ou o Cape Town Good Food and Wine Show transformam o jantar em uma celebração pública, combinando tradição com indulgência moderna. Para as mulheres, cozinhar muitas vezes carrega o peso da expectativa, mas também a alegria da criatividade. As gerações mais jovens estão remodelando papéis, com homens entrando nas cozinhas e a comida se tornando uma forma de arte compartilhada. Comer na África do Sul nunca é apenas sobre sabor, é sobre pertencimento. Vida noturna na África do Sul. Quando o sol se põe, o pulso do país acelera. Em Joanesburgo, clubes na cobertura pulsam com o grave profundo do amapiano, um gênero nascido nos bairros, mas que agora varre o globo. A Long Street da Cidade do Cabo brilha com luzes neon, bandas ao vivo e risadas que se espalham pelas calçadas. Mercados noturnos brilham com barracas de comida, onde mulheres DJs e empreendedoras trazem sua marca para espaços antes dominados por homens. No entanto, a vida noturna carrega sombras. A segurança é uma preocupação constante, especialmente para as mulheres. Apesar dos riscos, as noites aqui são inesquecíveis. Vivas, desafiadoras e cheias de um ritmo que se recusa a ser silenciado. Turismo de aventura. Para os amantes da adrenalina, a África do Sul é um paraíso. Escalar os picos irregulares das montanhas Drakensberg, escalar os penhascos da Table Mountain, ou descer as maravilhas de calcário das Kango Caves desafia o corpo e a mente. Ao longo da costa, Gansbaai oferece mergulho em gaiolas com tubarões, onde os humanos encontram os grandes brancos cara a cara. Até mesmo os safaris ganham contornos emocionantes quando feitos a pé, rastreando leões e elefantes em silêncio. As mulheres lideram cada vez mais essas aventuras como guardas florestais e guias, quebrando estereótipos de quem pertence à natureza. A aventura aqui não se trata apenas de paisagens. Trata-se de confrontar o medo, testar a coragem e descobrir a força. Segredos surpreendentes que poucos conhecem. A África do Sul esconde histórias que desafiam as expectativas. Possui 11 idiomas oficiais. Um reflexo de diversidade incomparável. Nas praias perto da Cidade do Cabo, pinguins andam livremente, encantando viajantes desavisados. Robben Island, que já foi prisão de Mandela, é agora um patrimônio mundial da Unesco, uma peregrinação para aqueles que honram a liberdade. Todo mês de janeiro, a Cidade do Cabo explode com seu carnaval, um legado da escravidão, transformado em uma celebração de resiliência e alegria.
Poucos estrangeiros sabem que a criação de avestruzes já tornou pequenas cidades fabulosamente ricas, ou que as paisagens da nação podem mudar de deserto para floresta tropical em um único dia de viagem. A África do Sul é sempre mais do que se vê. Desigualdade social. Mesmo décadas após o fim do apartheid, a África do Sul continua sendo uma das sociedades mais desiguais do mundo. Mansões reluzentes com cercas elétricas ficam a uma curta distância de bairros extensos, onde as famílias vivem sem água ou eletricidade confiáveis. A desigualdade é mais visível na vida das mulheres. Muitas mulheres negras ainda trabalham como empregadas domésticas ou comerciantes informais, carregando encargos econômicos e familiares enquanto lutam por dignidade. No entanto, são também elas que constroem movimentos de base, lutando por educação, saúde e justiça em suas comunidades. A desigualdade aqui não está escondida em estatísticas, está escrita em cada esquina, em cada viagem de ônibus, em cada horizonte da cidade. Violência e crime. A beleza natural da África do Sul não consegue mascarar suas verdades mais sombrias. A nação está entre as mais altas do mundo em crimes violentos, com taxas de homicídio e agressão sexual que chocam os estrangeiros. A violência de gênero é tão grave que tem sido chamada de pandemia sombra. Para as mulheres, essa realidade molda a vida diária. Caminhar à noite, andar de táxi ou mesmo ficar em casa pode parecer inseguro. No entanto, os sul-africanos se recusam a ser definidos apenas pelo medo. As comunidades organizam patrulhas de segurança, os ativistas exigem reformas e os sobreviventes levantam suas vozes. Os sorrisos sempre presentes dos sul-africanos não são ingênuos. São atos de desafio, celebrando a vida mesmo quando as sombras pairam. A África do Sul é deslumbrante e difícil. Uma terra onde as mulheres brilham com coragem, onde as paisagens sobrecarregam os sentidos e onde as verdades cortam mais fundo do que os cartões postais sugerem. Viajar para cá é ser transformado, comovido pela beleza, sóbrio pela luta e inspirado pela resiliência de seu povo.